O capítulo começa no mesmo barco em alto mar. Sue ainda estava lá, ao lado do corpo de seu namorado, abalada e sem rumo. Enquanto isso, vemos que o caos chegou na cidade, e ela estava justamente indo para lá. Mas quando ela estava prestes a chegar, alguma coisa debaixo d'água começa a fazer o barco balançar. Nada mais era que os próprios infectados. Desesperada, ela virava o barco com tudo, o que fazia os infectados se desprenderem do barco, sendo fatiados em seguida com as hélices do barco. Mas ainda havia alguns infectados que estavam presos lá. Ela dava pipoco em um deles e ele ia de vasco, só que ela não sabia conduzir um barco. E acaba que o barco colide no cais, quebrando a zorra toda, permitindo que assim os infectados que estavam submersos emergissem e fizessem um lanchinho do corpo do seu namorado. Sue aproveita essa distração e sai correndo. Andando pela cidade devastada e vazia, ela se encontrava com um telefone. Mas quando ela pegava para fazer uma ligação, era dito que todos os serviços de emergência estavam fora de ar e que era para ela ir até o hospital mais próximo. Então, ela começava a andar mais um pouco na direção do hospital. Mas no meio do caminho, ela se encontrava com alguns infectados. Eles percebem sua presença e então iniciava uma pequena perseguição. Sue corria desesperada até que chegava em um beco sem saída. Parecia que era o fim para ela. Quando de repente uma viatura de polícia aparecia e passava por cima dos bichos e eles se desmontavam igual o Lego. Aí aparecia um calvo e falava: vai logo, entra aí! E depois disso ele mete o pé. E agora, mais tranquila, o policial pergunta qual era o nome dela, e ela dizia Sue, e ele se apresentava como Wilmot, e o outro policial ao seu lado era Ryder, e ele perguntava o que ela estava fazendo ali. Sue responde que veio navegando da ilha de Smokey, e ele ficava: "Quê? Você veio de lá?" Ela responde que sim, e que tudo isso começou lá após um gás negro emergiu de um vulcão. E quando perguntada sobre o que aconteceu lá, ela responde que foi exatamente o que estava acontecendo na cidade, o que incomodava Wilmot, o deixando bem pessimista. Na sequência, Ryder pergunta o que acontece quando alguém é mordido. Ela responde que você muda e eventualmente se transforma em um deles. Então, nos é revelado que Wilmot foi mordido, e Ryder pensava em eliminar o seu próprio amigo. Ryder dizia que se isso for verdade, o cara estava condenado, mas Wilmot dizia que não. Era só levar ele para o hospital e já era, tá tudo tranquilo. Mas impiedosamente, a sangue frio, Ryder eliminava seu próprio amigo. E Sue, assustada, dizia que teve que fazer exatamente a mesma coisa com o seu namorado. Em pânico, Sue pedia para que ele a levasse para o hospital. Mas Ryder dizia que era tarde. Ele dizia que essa era a última patrulha deles, porque eles estavam procurando por sobreviventes. Ele dizia que Wilmot saiu do carro para salvar uma sobrevivente, mas nisso acabou sendo mordido. Então, Sue pergunta o que aconteceu com os hospitais. Ryder responde que estavam reunindo sobreviventes no hospital para fortificar o local, apenas esperando o resgate do estado. Ela pergunta se encontraram alguém que não foi infectado. Ele responde que não, e dizia que se arrepende muito de ter feito essa patrulha com seu parceiro. Enquanto uma velhinha seria estudada por 2 infectados, ele dizia que não faltava muito e logo chegariam. A cena corta e mostrava justamente o hospital para o qual estavam indo. Eles finalmente paravam e vemos que ali na frente haviam muitos e muitos infectados. Desesperada, Sue perguntava o que eles vão fazer agora. E ele teve a brilhante ideia de usar o corpo do seu parceiro como distração. Então, bastante ressentido e triste, ele tinha que fazer isso. Era a única maneira de sobreviver. Então, de repente, Ryder escuta alguma coisa. Era simplesmente o helicóptero do estado. E o Ryder ficava confuso, tipo, o quê? Como assim? Já chegaram? E a Sue ficava esperançosa, tipo, não, eles vieram aqui para resgatar a gente. Mas então, o Ryder pergunta, mas só um helicóptero? E otimista, ela dizia, não, vai vir mais, é certeza. Tem alguma entrada no hospital ou alguma coisa do tipo? Mas o Ryder, pessimista, dizia, não é possível, ele deve estar fazendo alguma missão de reconhecimento. Mas a Sue insistia, não, vamos lá, vamos tentar, vamos lá. Mas ele continuava dizendo, não, isso não faz sentido, não tem lógica. Até que de repente, ele percebia alguma coisa de errado e mandava que ela voltasse para o carro. E ele estava certo, pois o helicóptero soltava uma bomba, ao qual era poderosa o bastante para eliminar todos os infectados da área. Mas não era o bastante, haviam muitos infectados, então o helicóptero soltava outra bomba. Então, Ryder dizia que mais 2 desses e eles conseguiriam entrar no hospital. Mas Sue dizia, não, você tá ficando louco, porra, dá meia volta! Todo mundo no hospital já tá morto, já era!
No entanto, enquanto eles prosseguiam, uma bomba explodia perto deles, o que obrigava o policial a mudar a rota. No entanto, o helicóptero começava a segui-los, e quando Ryder perguntava o que ela estava vendo, ela dizia que parecia que o piloto queria contato com eles. E é dessa forma que acabava o nosso primeiro capítulo. O capítulo começa naquela mesma perseguição de antes, onde o helicóptero os seguia para onde eles iam. Ryder pensava que isso estava acontecendo porque o piloto achava que eles eram infectados. Mas tipo, como? Se infectados não dirigem? E de repente o helicóptero começa a atirar, o que os deixava desesperados, e eu não entendi o porquê dessa perseguição, até que habilmente Ryder fazia uma curva, assim entrando no estacionamento do hospital. E Sue ficava tão aliviada que dizia: "Ah, Deus, obrigado por isso. Eles não vão conseguir entrar." E aí do nada o Ryder pisava fundo, com a justificativa que tinha outra rampa nos fundos do prédio. A questão é se vão conseguir chegar lá. E quando estavam se aproximando, o helicóptero lançava um míssil até eles. Só que o míssil ele parecia ser teleguiado, porque ele entrava certinho na entrada e quase atingia os dois. Mas por sorte, Ryder consegue desviar e fica tudo certo. Só que tem mais, porque essa explosão foi tão cabulosa que o prédio todo foi destruído. Eita, míssil forte da besta fera. Sue assistia aquela destruição amedrontada. Mas o bom é que conseguem escapar com vida. Um verdadeiro milagre. Mas o mesmo não poderia ser dito do prédio. E provavelmente estava lotado de sobreviventes. Mas fazer o que, né? Todo mundo morre um dia, né? A cena corta e os dois entravam em um depósito. Invadiam, no caso. E para a Sue, o choque era tão grande que ela não aguentava e vomitava ali mesmo. Ou quase, pelo que deu a entender. E agora, ela ficava desesperada. Tipo, tinha um helicóptero lá fora. Se eles saírem, vão adivinhar que eles estão vivos. E então, matá-los. Mas ela não entendia por que o exército estava bombardeando os sobreviventes. Bom, ele cagava para o que ela dizia e pegava seu radiocomunicador da polícia, o que deixava a Sue bastante confusa, questionando que porra ele estava fazendo, ao que ele responde: "Ei, olha a boca, menina." E ela ficava tipo: não acredito que você vai usar essa merda logo agora." E ele não tava nem aí, ele chamava no rádio memo, esperando uma resposta. Incrivelmente ele era respondido. Quem respondia era o Tenente William, onde ele pedia a sua localização, e Ryder dava como ponto de referência o prédio destruído. Irritada, a Sue mandava que ele dissesse. E ele dizia: e outra coisa, zumbis não dirigem carros, beleza? Então não atirem na gente. Aqui, vemos que esse tal William era o cara que estava pilotando o helicóptero. Rapaz, mas esses dois aí estão abençoados, viu? Aí, para se prepararem, a Sue pegava uma 12, só que ela dizia que não sabia recarregar. Só que o Ryder dizia: nada, isso daí é cartucho, não são balas. E aí, ela se lembrava do seu namorado, o Tyler, e comentava com o Ryder que o seu namorado usava esse tipo de arma também. Até que Sue perguntava: você tem família por aqui? Se você tiver, a gente pode procurá-los. Isso foi gentil da sua parte, obrigado. Mas não, minha esposa e filhos se foram. Ser casado com um policial é um inferno. Ela fez a escolha certa. De repente ele recebia um chamado, onde o piloto pedia para que informassem a exata localização e eles poderiam buscá-los. Então Ryder informa que estavam em um depósito, na esquina de Lincoln com a Skyline, e ainda acrescenta que estava com uma sobrevivente da ilha de Smokey, e que ela tinha informações importantes sobre o vírus. A informação era recebida e eles estariam lá em 5 minutos. Isso fez com que os dois ficassem muito aliviados e esperançosos. Então, um pouco mais tranquila, Sue se sentava e começava a desabafar. Ela dizia que parecia que estava acordada há vários dias, mas só se passaram algumas horas e que não sabia o que fazer agora de verdade. Logo em seguida, desabando em lágrimas. O policial tentava ajudar, dizendo que, ei, vai ficar tudo bem. Mas aí ela dizia: não, tranquilo, eu só preciso de um momento. Então, só para ajudar ela, ele dizia: bom, você tem 4 minutos. Depois disso, a gente vai subir num helicóptero e encontrar um monte de soldados que nunca vão acreditar no que a gente viu e fez hoje. Então, respira, se prepara, fica tranquila, beleza? Ela enxugava as lágrimas e pronto, tava tudo bem. Então, passado alguns minutos, Ryder dizia que já estava vendo ele. O que acha que vai acontecer agora? Perguntou Sue. E ele responde: bom, ou você conta a história para os soldados ou eu conto. Mas ela se referia sobre o que eles vão fazer a respeito disso. Porque agora, refletindo melhor sobre o que eles fizeram,
ela agora achava correto. Porque se você respirasse aquele gás, você não tinha volta. E ela viu isso acontecer. Então talvez fosse a melhor escolha. Então, para a alegria deles, o helicóptero realmente chegava. O piloto de fato apareceu pronto para resgatá-los. Mas neste momento, o roteirista fez a sua jogada mais filha da puta. Um carro spawna do nada, conduzido pelo quê? Um infectado, é claro. E aí o infectado dava uma de Velozes e Furiosos e se chocava contra o helicóptero que mal havia descido. Os sobreviventes estavam mais perto, mas não, foca no helicóptero. Aí eles eram obrigados a voltar para dentro. Só que para piorar mais ainda, o carro que estava lá dentro foi destruído. Por quê? Como? Não sei. Roteirinho um cachorro, viu, mano? O que aconteceu aqui é nível premonição. Porque foi justamente e exclusivamente o motor do carro que foi destruído. Nem 1 centímetro a mais. Aí, para ficar melhor, aquele fogo e aquele barulho atrairia mais infectados. E com razão, a Sue começava a entrar em pânico. Ela falava, não, a gente tá ferrada, a gente tá presa, a gente não vai sair daqui. Aí o Ryder dizia, ei, calma aí, pô, vai ficar tudo bem, relaxa. Mas ela insistia dizendo que estavam presos e que não havia outra forma. Porém ele dizia, ei, calma, a gente só precisa sair andando daqui, só isso. Então ele tenta acalmá-la, dizendo que era só sair andando, e quanto mais perto da linha do exército, mais chance de serem resgatados. Mas ela dizia que mesmo assim, estavam presos e que ela não suportava isso. Aí ele ficava tipo mó na bad, tipo, não há nada que possamos fazer. Aí ele apresenta uma solução. Olha, escuta, só fica de olho, tá? Fica olhando naquela direção enquanto eu pego algumas coisas no porta-malas. E continua olhando, tá? Então, sem hesitar, Sue fazia exatamente o que ele pedia, com lágrimas nos olhos, inocentemente esperando alguma coisa. Então começa a se lembrar de todo o inferno que havia passado, toda a dor e angústia em tão pouco tempo. Tudo isso enquanto nosso policial tirava alguma coisa do porta-malas. Ele sacava uma arma e dizia, me perdoe, querida. Você foi tão corajosa, mas aquilo foi demais, né? Jesus, nós vamos todos morrer. Eu vou livrar você dessa dor. Após isso, ele guardava sua arma e o corpo de Sue caía ali no chão. Então ele se prepara, pegava sua escopeta, todos os cartuchos disponíveis, botava um capacete e dizia que apenas queria livrá-la de sua dor. Pois só há uma coisa que ele quer fazer, e ele quer poupá-la disso. Ele promete caçar cada um dos infectados. E é dessa forma que terminava o nosso segundo capítulo. Esse último capítulo é muito curto, então não estranhe se acabar rápido demais, porque é o jeito, né? Ele começa com o nosso Ryder se despedindo de Sue, dizendo que ela foi uma boa garota, mas que sentia muito por isso. Então, ele parte para a cidade, dizendo que agora a polícia vai cuidar disso. Chegando na cidade, tava tudo devastado, tava tudo uma merda, haviam corpos para todos os cantos, todos mutilados e devorados. Aí ele chega num parquinho e havia um monte de gente que foi de Vasco, né? E ele até se encontra com um infectado se divertindo com, uma mulher que foi de Vasco, mas ele sentia muito, ele não queria fazer isso, entendeu? É como se o vírus estivesse forçando ele a isso. E na sequência, ele leva um balaço na cabeça, assim acabando com o seu sofrimento. Então, quando o nosso policial prosseguia, ele se encontrava com um cachorro, que para sua surpresa, estava infectado. E estava acompanhado de uma matilha inteira de cães infectados. Então, inevitavelmente, ele é atacado. Mas usando seu escudo, ele consegue conter o avanço do cachorro infectado. Em seguida, finalizando o coitado com um balaço no meio da barriga. Os cães partem para cima dele, mas não estavam interessados nele, mas sim no corpo do amiguinho que acabou de cair. Então ele aproveita essa brecha e vai embora. E aí tava tudo devastado, os infectados ficavam se pegando, sabe, no meio da rua, tipo Crossed mesmo, sabe? Aí ele chega num posto de gasolina, e aí surge uma ideia a partir disso. Ele atira e explode tudo, assim, de graça, e não tinha ninguém ali. Aí do nada a explosão começa a se espalhar pro prédio que tava do lado, aí, nossa, explode tudo. Ele causa uma baita destruição com facilidade. Não sei como, mas ele consegue botar fogo em outros lugares e assim meia dúzia de infectados começam a ficar esquentados, se é que você me entende.
Aí do mais absoluto nada, baixa o psicopata goiano nele. E ele fica tipo, é isso aí, o que vocês estão achando? Morram desgraçados. Ele fica doido, começa a ficar atirando em um monte de lugar aleatório, falando, o que vocês estão achando disso? Tomam essa! Aí ele parava do nada e ficava provocando eles, falando, e aí, vocês não vão fazer nada? Cadê vocês? Vocês não eram os brabão? Ele começa a chamar todo mundo pra porrada, é sério. Aí ele parava com as provocações porque ele escutava um barulho muito estranho vindo do céu. E tratava-se de uma aeronave americana que eu esqueci o nome e eu não quero pesquisar porque eu tô com preguiça. Aí ele ficava, droga, que merda, é sério isso? Aí ele se sentava no chão e falava, acabou, não tem mais jeito não, fazer o que, né? E a aeronave soltava uma bomba exatamente em cima dele. Aquilo era uma bomba nuclear que detona e explode toda a cidade. Mas então, quando a poeira finalmente abaixava, uma rachadura era aberta no meio da cidade e de lá começava a sair um gás. Esse gás era o mesmo que estava na ilha Smoke. E então ele sobe aos céus e se espalha por todo o mundo. E assim acabava a nossa história. Literalmente assim. Caramba, mas que final bosta. Caramba, mano, na moral, que tapa na cara, velho. Bom, o que dizer de Black Gas? Cara, bom, vou ser direto com vocês. Essa história, ela tinha um potencial muito brabo de ser uma baita história de apocalipse zumbi. Uma história que começou melhor que Crossed, mas acabou terminando igual. O começo de Black Gas é bastante promissor. Ele tem aí a Sue e o Tyler como protagonistas. É bem legalzinho o jeito que começa, descontraído, leve, tudo de boa. Aí aos poucos vai mostrando um pouco mais daquela ilha, que aquela ilha é meio misteriosa, que teve um passado meio esquisito, mas que hoje em dia é lenda. E aí o que aconteceu no passado tá acontecendo no presente, pô, interessante, bacana. Tem um começo legal, uma premissa muito boa. A Sue e o Tyler, eles até que funcionam como protagonistas, eu acho até que bacana. A interação deles, os diálogos e tudo mais, eu acho bacana. Poderia ser melhor trabalhada? Lógico que poderia. Mas, eu achei ok. Mas a melhor coisa da HQ são os infectados. Eu achei legal o conceito deles. Achei bacana o estilo que eles têm, né? É um estilo bem único, que mistura The Walking Dead e Crossed. É uma mistura que fica interessante. Tanto que o que funciona bem nessa primeira parte é que eles não ficam focando tanto nos infectados, tanto no gore e o que eles podem fazer, e foca mais nos protagonistas, foca mais neles, né, nos diálogos e interações deles. A HQ não tá preocupada em ficar mostrando o gore, todas as coisas ruins que os infectados podem fazer, tudo pra chocar o público, entendeu? Eu acho que é isso que torna essa primeira parte tão boa. E tão melhor que a maioria das histórias de Crossed. Aí chega na segunda parte e tem uma quebra muito brusca, tipo, parece que é outra história, não parece que é a mesma que a gente viu lá no comecinho, com a ilha, com aqueles mistérios, com os infectados. Não, parece que vira uma história totalmente genérica de apocalipse zumbi. A Sue, ela perde protagonismo muito rápido e é estranho isso. A relação dela com o Ryder não funciona de jeito nenhum, cara. Eu achei muito forçado, muito ruim. Mas vou passar um pequeno paninho aqui pra essa parte porque, pô, não tem o que você fazer com 3 capítulos. Essa história com toda certeza deveria ter muito mais capítulos. E não dá pra você fazer muita coisa com somente 3. Então, ok, dá pra entender. Mas, caramba, podia terminar pelo menos mais pé no chão, né? Podia ter terminado na ilha, né? Com toda aquela trama envolvida com os infectados, com o mistério da ilha. Tipo, por que só nessa ilha que tem esse gás? Entendeu? O que é esse gás? Pô, eu acharia muito mais interessante se fosse assim, né? Se terminasse dessa forma, mais pé no chão, mais contida. Se o Tyler tivesse morrido mais pra frente, aí, pô, seria uma história muito melhor. Mas aqui no final ela se perde muito, parece que vira outra coisa, fica um bagulho esquisito. Aí acaba que a própria história, pô, fica toda perdida, não sabe pra onde ir, não sabe como terminar. Foi o que me pareceu, né? Porque, pra quem não sabe, essa história aqui, ela foi escrita e idealizada pelo Warren Ellis. Esse cara parece familiar pra você?
Pois bem, foi ele que fez o Castlevania da Netflix. Sim, aquele desenho esquisitíssimo, que de Castlevania não tem nada. Sim, foi ele que fez Black Gas. Aqui eu acho que ele mandou bem, na primeira parte pelo menos. Ele sabe escrever uma boa história. Uma história que seja original, né? Tem isso também. E bem, acho que não tem muita coisa pra falar de Black Gas. No geral, é isso. É uma história que começou bem e acabou muito mal. Mas ó, como veredito, eu daria pelo menos um 6 pra essa história aqui. Por quê? Você me pergunta. Bom, é simples. A primeira parte me agradou, conseguiu ser muito boa. Eu gostei da primeira parte. Gostei do conceito dos infectados, né, que mistura The Walking Dead e Crossed. O que peca mesmo é o final. É muito apressado, eles forçam muito um final pessimista. Tipo, tudo dá errado e de uma forma muito... Nossa, muito nada a ver, cara, muito ruim. As coisas vão acontecendo de forma repentina, muito do nada. Cara, horrível, horrível, horrível. Não tenho o que falar porque é péssimo, muito péssimo. Acho que foi o final mais broxa que eu já vi depois de algumas histórias de Crossed. De verdade mesmo, cara. Esse final conseguiu superar muitas histórias de Crossed. Cara, muito ruim. Mas, no geral, é isso aí que eu tenho pra falar de Black Gas. Mas e você? O que você acha? Você concorda? Você discorda de mim? Diz aí nos comentários que eu quero saber o que você achou dessa história aqui, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Considerações finais breves e diretas, assim como essa história. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e prometo que eu vou fazer mais vídeos pra vocês, sem ser Crossed, tá bom? É isso aí. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Falou!